Muito bem, olha só, nós vamos estar falando hoje sobre a sacudidura. A sacudidura nos escritos de Ellen White e também como a nossa igreja, a Igreja Adventista, entende e compreende a sacudidura. Eu coloquei como título a sacudidura, um chamado para o preparo final. Então, a sacudidura, então, é um chamado para o preparo final. Eu vou estar colocando algumas questões hoje sobre a sacudidura, dando uma abordagem um pouco diferente, aplicando ela para os nossos dias, não é? Como é que ela pode ser aplicada para nossos dias? Quero que vocês abram a Bíblia, vamos lá, abra a sua Bíblia, Amós 9, o livro de Amós, no capítulo 9 e o verso 9. Olha só, quem tem Bíblia, abra, quem tem um celular também abra. E antes de nós lermos, eu quero que você curve sua cabeça. Senhor Deus, tua palavra está aberta. Que eu não fale, mas que teu Santo Espírito acesse a nossa mente, o nosso coração agora, nos dando sabedoria e entendimento para compreender a tua palavra. Nós suplicamos por Jesus. Amém. Muito bem. Esse é um verso conhecido de Amós, não é? Olha só, já encontraram Amós 9:9? Quem está nos acompanhando? O que fala Amós 9:9? Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então vejam, quando a gente ouve, eu trouxe aqui sobre esse verso, eu trouxe aqui para nós o seguinte: podemos ter 3 cumprimentos diretos dessa profecia. 3 cumprimentos diretos. Vamos lá, o primeiro. O primeiro é um contexto imediato. Ali, Israel e o propósito de Deus para restaurar Israel. Qual era o contexto daquele momento? Israel estava voltando do exílio, estava reconstruindo, não é, a cidade, o templo. Então, precisava restaurar os hábitos que eles tinham perdido durante o período da escravidão. Então, essa restauração era importante. E nesse processo de restauração, Deus ia sacudir, Deus ia peneirar ali o povo de Israel naquele período histórico que eles estavam vivendo. Essa é a primeira aplicação, o primeiro cumprimento, de maneira direta. O segundo cumprimento é um cumprimento mais geral, é um cumprimento para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De que maneira? Nós entendemos que a Igreja Adventista, ela surgiu com uma mensagem específica para o tempo do fim. A partir de 1844, o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nós entendemos também, os adventistas entendem e aceitam Ellen White como uma profetisa de Deus, recebendo visões, sonhos e revelações para esse tempo do fim que nós vivemos a partir de 1844. Então, é uma aplicação para a Igreja Adventista histórica com efeitos escatológicos, ou seja, com efeitos que apontam para a missão da igreja, para o tempo do fim, para a volta de Jesus. E tem um terceiro cumprimento, e eu vou me aprofundar um pouco mais nele hoje. A sacudidura, ela é um cumprimento pessoal, um cumprimento
individual dentro da sua trajetória, da minha trajetória espiritual, de crescimento. Como é que a sacudidura se aplica hoje para a minha vida, para a sua vida? Então eu vou deter o meu foco sobre a sacudidura, principalmente nesse período atual, para a minha vida. Como é que ela se aplica na minha vida? Olha só, eu quero colocar uma coisa interessante. Nós vivemos hoje em um tempo solene e profético. Sim ou não? Sim. Nós estamos vendo os acontecimentos na área do clima, guerras, nós estamos vendo uma crise econômica. Todas essas coisas que vêm acontecendo nos levam a refletir, a pensar que o mundo está se encaminhando para o seu final. Então nós vivemos esse momento. A sacudidura é um evento decisivo que já está ocorrendo entre o povo de Deus. Sim ou não? Vocês concordam que a sacudidura está acontecendo hoje em meio ao povo de Deus? O livro Eventos Finais, de Ellen White, nos alerta sobre essa purificação espiritual. Então, o que é sacudidura? É uma purificação espiritual que está acontecendo entre o povo de Deus hoje, onde apenas os verdadeiramente fiéis permanecerão firmes. E aí você percebe que o derramamento do Espírito Santo e a chuva serôdia, eles trabalham de maneira simultânea, concomitantemente, eles acontecem ao mesmo tempo. A sacudidura, o derramamento do Espírito Santo acontecem de maneira simultânea. Nós precisamos entender esse processo. Que processo? O processo da purificação, da santificação, da sacudidura hoje em nosso meio e aplicá-lo à nossa vida. Como é que a sacudidura pode ser aplicada à minha vida? Ao meu crescimento espiritual. Como é que a sacudidura pode ser aplicada a esse momento que eu estou vivendo hoje? E aí vem uma questão interessante. Então, 3 cumprimentos diretos dessa profecia. Repetindo então, para o contexto de Israel, para o contexto da igreja adventista como um todo, vai ter um momento que vai haver a culminância da sacudidura, ela vai se intensificar, ela já está acontecendo, mas ela vai crescendo em força e intensidade, mas ela está acontecendo hoje, na minha vida, na sua vida. É esse aspecto que eu quero destacar. Muito bem. E o que é a sacudidura? Vamos lá. O que é a sacudidura? Será que nós, adventistas, entendemos, compreendemos o que é a sacudidura? Então, de acordo com o livro Eventos Finais, a sacudidura é um tempo de provação e de separação dentro do povo de Deus, no meio daqueles que estão caminhando rumo à eternidade, no meio daqueles que estão se preparando para a breve volta de Jesus. E como é que ela ocorre? Como é que ela ocorre? De que maneira que ela acontece hoje em nosso meio? De que maneira? Ela ocorre hoje, ela está acontecendo hoje em nosso meio, através das falsas doutrinas que estão nascendo dentro da própria igreja. É uma maneira. Ela está acontecendo hoje baseado na igreja de Laodiceia, na mordidão espiritual, porque tu não és nem frio e nem és quente. Estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te
da minha boca. É uma outra maneira também. E ela ocorre também quando nós enfrentamos dificuldades em nossa vida. Querem um exemplo? Dificuldades financeiras. Quais são as duas coisas que mais impactam a nossa vida hoje, aqui na Terra? Tem dois aspectos que mexem conosco, que nos desestruturam. Um é o financeiro e o outro, a saúde. Esses dois aspectos, quando nós passamos por dificuldades, por tempestades espirituais, financeiras e na saúde, isso mexe conosco, isso abala a nossa estrutura de uma maneira incrível. Olha, e aí nesse processo, nessas dificuldades financeiras, dificuldade de saúde, como é que nós agimos? Como é que nós respondemos? Essa é uma maneira da sacudidura individual, pessoal. E aí, a maneira como nós respondemos. E, sabe o que acontece muitas vezes? Muitos se afastam, muitos se esfriam na sua fé. Às vezes a gente até vê acontecendo na vida do outro uma turbulência, uma tempestade na área da saúde, uma doença, um problema, nós oramos, mas quando a coisa acontece conosco, na nossa vida, parece que a coisa tem uma magnitude diferente, maior. Ou então quando tem uma crise financeira, perde o emprego, tem uma dificuldade, então aí, ou não consegue o emprego, não consegue passar num concurso, e vai aquela luta e o sofrimento. E aí, eu quero falar, a sacudidura, ela está acontecendo hoje, dia a dia, hora a hora na nossa vida. Agora, tem uma outra parábola que ela se complementa à parábola, essa profecia. Olha só, vamos lá para Mateus 13, 24 a 30. Aí nós vamos lá para uma parábola que Jesus trouxe. Fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo, olha só, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O homem foi lá, passou semeando a boa semente no campo, tudo maravilhoso. Mas, enquanto os homens dormiam, os trabalhadores dormiam, o que aconteceu? Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Olha que coisa. Os trabalhadores, um rico fazendeiro, tinha suas terras e foi lá, plantou trigo. Aí o inimigo veio, quando todo mundo estava dormindo, e semeou o quê? O joio no meio do trigo e fugiu, se retirou. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o quê? O joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeamos boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Quem é o dono da terra? Quem é o dono da terra? Olha aqui para mim. Quem é o dono da terra nessa parábola? Jesus. E quem são aqueles que passaram semeando? São os trabalhadores, não é isso? Quem foi que veio e semeou o joio no meio? Quem? O diabo, Satanás, não é verdade? Agora, vocês sabiam de uma coisa? Olha aqui para mim. O trigo
e o joio vão caminhar juntos, juntinhos, até quando? Até o final dos tempos, no momento da grande sacudidura, do derramamento do Espírito Santo, e aí vão se revelar. Mas até o momento final, o joio e trigo continuam juntos dentro da igreja. Sim ou não? Sim. Portanto, que a gente tem que estar preparado para tudo isso. Essa parábola, ela é interessante porque ela se conecta com a questão da sacudidura. E a sacudidura é um processo, é um entendimento que somente a igreja adventista domina, possui. Porque Ellen White, em vários livros, O Grande Conflito e muitos outros, ela foi dando detalhes desse processo de purificação, da tempestade espiritual que vai acontecendo em nossas vidas. E tudo isso vai mexendo conosco de uma maneira e que vai afastando, vai peneirando, vai levando para fora da igreja o quê? Aqueles que estão dentro da igreja, e ela coloca como professos cristãos. O que é os professos cristãos? Vocês sabem o que quer dizer professo cristão? É aquele que está dentro da igreja, faz tudo direitinho, ali às vezes faz tudo direitinho, mas a essência, como a sacudidura está acontecendo hoje, dentro da igreja, na nossa vida. Como? O Espírito de Profecia, no livro Eventos Finais, na página 177, fala que a sacudidura ocorre por meio de crises, por meios de dificuldades, de sofrimento, de dor e de testes que vai acontecendo na nossa vida, na vida cristã. E isso tem a ver também com livre-arbítrio. Por quê? Porque nós temos o direito de escolher quem é que nós queremos servir. Olha só, agora eu quero trazer uma coisa para vocês. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. E aí ela continua: a adversidade expurga-os da igreja. Vamos entender, duas ideias diferentes, dois pensamentos fortes aqui. Está no livro Testemunhos Seletos, na página 479, primeiro parágrafo. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. Moraes, você entendeu? A prosperidade multiplica a massa dos que professam. Por quê? Quando nós prosperamos financeiramente, quando nós vamos bem financeiramente, nós nos enriquecemos, temos muito dinheiro, está tudo muito bem. Qual é a sensação que nós temos? Segurança, autossuficiência, independência. Tem mais ou menos 15 dias que nós fomos visitar, aqui a igreja visitou várias pessoas. E aí nós fomos visitar uma irmã nossa, está afastada. E nós fomos visitá-la e uma coisa me chamou a atenção. A casa muito linda, sim, maravilhosa, quase uma mansão. Não foi, Moraes? Você foi conosco? Foi não, né? Então, e aí eu percebi uma coisa, exatamente isso. Uma casa linda, maravilhosa,
E como eu a conheço há muito tempo, ela ganha um salário top de aposentada e ganha mais um outro salário que está nativa trabalhando. E aí nós fomos, oramos, cantamos. Mas depois, sabe qual foi a sensação que eu tive depois que eu voltei? Exatamente essa. Quando nós alcançamos um status econômico, financeiro, uma estabilidade, uma independência financeira, a gente se coloca em um patamar de segurança, de plenitude, uma certa soberba. Rico sou e nada tenho falta. Tenho dinheiro, tenho uma boa casa. Estão entendendo? Então não falta nada para mim, eu posso ter o que eu quiser. E quando nós avançamos nisso, aí por isso que Ellen White fala, a prosperidade multiplica a massa dos que professam. Porque a religião para mim, para muitos, é um detalhe. Eu vou quando dá, quando eu viajo de férias. Eu nem vou à igreja porque eu estou me divertindo. Tenho que aproveitar a praia, o litoral. Quando eu voltar, eu vou à igreja. Então a gente fica num status, não, tudo que eu quero, eu consigo, eu compro com dinheiro. Então a prosperidade nos leva a um esfriamento espiritual. E ela coloca a adversidade, expurga-os da igreja. Aqui é um outro grupo. Nós temos o grupo dos que prosperam, que tem uma arrogância, tem um poderio econômico, e aí não depende de nada, muitas vezes nem de Deus. Agora aqui, a adversidade expurga-os da igreja. Pode ser a adversidade desses ricos que têm dinheiro, que passam por um problema, e aí eles não aceitam. Pode ser uma adversidade financeira, para os que não têm tanto dinheiro. Pode ser uma adversidade, uma enfermidade de saúde. E aí quando a gente se confronta com as adversidades, com as tempestades, alguém faz sempre uma pergunta: Senhor, qual é a pergunta que a gente faz? Por que eu? Por que eu? Não é? Eu tenho convivido com muitas pessoas que descobrem um câncer. E aí é como se fosse uma sentença de morte. E aí elas ficam se perguntando: mas Senhor, por que eu? Por que eu? Alguns se perguntam: não, eu sou um cristão fiel, eu vou à igreja, devolvo o dízimo, eu guardo o sábado. Então acham que é um castigo de Deus, é uma punição. O que Ellen White coloca ainda? E por aquele tempo, a classe dos superficiais é um grupo. Então hoje nós temos dentro da nossa igreja um grupo dos cristãos superficiais. Às vezes estão na igreja há 20, 30, 40 anos, mas nunca se aprofundaram, nunca aconteceu a maturidade espiritual, nunca aconteceu uma vida plena no Espírito Santo. E por aquele tempo, a classe dos superficiais é um grupo. Outro grupo, a classe dos conservadores, é outro grupo. Os superficiais estão no extremo, os conservadores estão no outro. Cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra. E ela complementa: esses renunciarão à sua fé. Está no Testemunhos Seletos, página 164, segundo parágrafo. Então, tanto os superficiais retardam o avanço da obra de Deus, mas os conservadores também retardam, com a maneira de agir, com suas atitudes. Os superficiais, os liberais, não, pode tudo, está tudo certo.
E aí até classifico, essa igreja é legalista, essa igreja é radical, ela quer exigir muita coisa. Não. O tempo de hoje é um tempo de liberdade. Eu posso fazer o que eu quero. O Senhor me aceita como eu sou. Olha aí, as ideias entrando, inclusive dentro da igreja. Então esses grupos retardam o avanço da obra de Deus. Olha o outro pensamento que ela coloca. Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-os para discernir-lhes os enganos, o que é que ele faz? Deus está abençoando o povo, está orientando, o povo está tendo o Espírito Santo e está avançando. O que é que Satanás faz? Ele vai agir. Ele começa a agir, ó. O que é que faz? Trabalha com sua magistral capacidade para introduzir dentro da igreja o quê? Fanatismo de um lado e frio formalismo de outro. Então, vou repetir, quando Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-os para discernir-lhes os enganos, ele faz o quê? Ele trabalha com sua magistral capacidade. Satanás é um general, poderoso, não é não? Inteligente, não é não? E ele adquiriu todo esse know-how desde onde? Desde onde? Desde o Jardim do Éden. Ele vem especializando as maneiras de seduzir, de enganar, de criar coisas a todo momento. Hoje, você vê surgindo ideias, doutrinas, interpretações da Bíblia, as mais absurdas possíveis. Não é assim? E sabe o que acontece? Por mais absurdas que elas sejam, e não estejam de acordo com a palavra de Deus, mas tem gente que acredita. Inclusive, muitos adventistas. E por que acreditam? Porque não estão firmados na rocha, não possuem um alicerce sólido na Bíblia, na palavra de Deus. E Satanás vai criando maneiras de enganar. Fanatismo de um lado e frio formalismo de outro, para que ele possa ceifar uma colheita de almas. O propósito dele é arrancar de dentro da igreja, levar à morte, levar à perdição. Provações e dificuldades revelam quem realmente confia em Deus. Olha só, Ivete. Provações e dificuldades revelam quem realmente confia em Deus. Quando vem a tempestade, quando vem a provação, quando vem as dificuldades, aí o caráter do verdadeiro cristão se revela, se mostra. Por quê? Porque muitos começam a blasfemar, começam a murmurar, começam a amaldiçoar Deus e tudo mais. Mas é também em meio às provações e dificuldades que o nosso caráter é purificado, que nós crescemos espiritualmente. Muitos são levados pela incredulidade, pelo amor ao mundo e pela falta de compromisso. É isso hoje. O que é que nós vemos hoje? No sábado vem uma grande quantidade de pessoas. Alguns já chegam, 9 horas é muito cedo. Ai, vou dormir um pouco mais. Eu vou 10 horas, 10h30 para o culto. Estou muito cansado.
Muitos são incrédulos, não acreditam. Muitos amam os prazeres do mundo e tudo que o mundo tem. E muitos falam assim, olha só, os adventistas creem que Jesus vai voltar? Sim ou não? Sim. Os adventistas conhecem que vai haver o derramamento da chuva serôdia? Conhecem? Sim. Conhecem que vai haver a sacudidura? Sim. Que vai haver o fechamento da porta da graça? Sim. Que vai haver o decreto dominical? Sim. Que a lei de Deus vai ser pisada e proibida de ser cumprida? Sim. Mas sabe o que é que muitos pensam, ametista? Sabe o que é que é? Eu sei de tudo isso. Eu vou tocando aqui a minha vida, fazendo o que eu gosto, o que me dá prazer. Quando a coisa começar a apertar, a taboca começar a rachar, aí eu faço o quê? Aí eu me alinho, e aí eu me fortifico, porque eu sei que a porta da graça está fechando. Muitos pensam assim, enquanto não acontece, decreto dominical, meus avós já falavam que ia sair, o tempo passou e não chegou. Enquanto não chega, eu vou aproveitando a vida, eu vou curtindo, eu vou viajando, eu vou trabalhando, prosperando, mas quando começar mesmo, aí eu tomo a minha decisão. Muitos pensam assim, muitos conhecem tudo isso, mas sabe o que acontece? Não estão praticando, não estão se preparando. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você reage às dificuldades espirituais? Como? Elas te aproximam ou te afastam de Deus? Dificuldade financeira, dificuldade na saúde, uma doença, uma turbulência que vem na sua vida. E tem um livro bem interessante de Ellen White, Caminho a Cristo, que ela coloca o seguinte: Satanás, o diabo, ele vai criando tempestades, turbulências na nossa vida. Na vida financeira, na vida pessoal, nos relacionamentos, na saúde. E sabe o que acontece? Ele vai criando tempestades e turbulências, e nós vamos ficando o tempo todo envolvidos ali, a apagar o fogo, a resolver aqueles problemas. O tempo vai passando, e nós não conseguimos ter uma profundidade na comunhão com Deus. Nós não alcançamos a maturidade espiritual. Nós não conseguimos viver na plenitude do Espírito. E Satanás quer isso. Sabe por quê? Aí a gente não tem tempo resolvendo o problema, Satanás quer isso, porque ele desvia a nossa atenção, ele desvia a nossa energia, o nosso foco. E enquanto isso, o tempo vai passando, nós não adquirimos essa maturidade, nós não adquirimos, não vivenciamos o verdadeiro purificação em nossa vida. E nós sabemos também que o Espírito Santo é que vai fazer esse trabalho de preparo nosso de purificação no processo da sacudidura. A sacudidura não é apenas um tempo de perda, mas também um tempo de fortalecimento espiritual. Olha que fantástico. O Espírito Santo trabalha para purificar e preparar os fiéis filhos de Deus. E aí devemos buscar o derramamento da chuva serôdia para permanecer firmes. E para finalizar, meu último tópico: como permanecer firme durante a sacudidura? Como é que a gente permanece firme? Vocês sabem? No livro Eventos Finais coloca:
permanecer inabalável, firme, requer compromisso total com Cristo. Sim ou não? Sim. Senhor, Tu és a minha vida, eu estou contigo. Não largo a Tua mão. Quero andar contigo. Espírito Santo, me enche, me dá condições. Então, como permanecer firme durante a sacudidura? Primeiro, ter uma vida de comunhão, de oração. Permanecer inabalável, mas requer compromisso. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim dá muitos frutos. E eu permaneço nele. Está conectado à videira. Agora, como permanecer firme durante a sacudidura? Uma outra maneira. Devemos abandonar tudo o que nos distrai da santidade, do processo de santificação. Viu, irmã? É o seguinte, distrai, desvia o meu foco. O que eu faço? O que eu faço, Irene? Tiro da minha frente, está me atrapalhando. É uma pedra de tropeço, viu, Fernanda? Está me desviando a atenção, com o poder do Espírito Santo em oração, Senhor, me liberta, me dá força para eu arrancar isso da minha vida. Devemos abandonar tudo que nos distrai e que nos afasta do nosso foco maior, que é a vida eterna. Mas nós estamos vivendo um processo de santificação, de purificação. Nos distrai, o diabo quer isso. Ele nos distrai a atenção, nós nos volvemos, perdemos o nosso foco, e Satanás só quer isso. Ele quer que a gente continue dentro da igreja, ali, frio, morno, mas dentro da igreja. Vá, meu filho, você não precisa sair, apenas desvia o seu foco. O tempo vai passando, você não se prepara. Como permanecer firme durante a sacudidura? A obediência à verdade e a prática da justiça são essenciais. É verdade, está aqui na Bíblia. Mas alguns falam, não, isso aí está ultrapassado já. Hoje é diferente. A minha vontade está em primeiro lugar. Diz que nos níveis de renúncia, sabe qual é o nível mais alto? Que a gente não renuncia. Está lá no topo, sabe qual é? É a minha vontade, aquilo que me dá prazer. Diz que às vezes a gente até devolve o dinheiro. Fala assim, está aqui o dízimo, está aqui as ofertas. Mas a minha vontade, aquilo que me dá prazer, Senhor, eu não consigo viver sem isso. É maravilhoso demais. Eu gosto muito disso. Olha, mais um pouquinho, deixa eu curtir aqui um pouquinho isso aqui. Estão entendendo? É renunciar o eu. Em outras palavras, a submissão do eu. O que é a submissão do eu? Da minha vontade, daquilo que me dá prazer, daquilo que me satisfaz, dos deuses que eu guardo, que eu escondo na minha casa ali. Isso é uma pesquisa feita há alguns anos, aqui na Igreja Adventista, na América do Sul. A média de leitura da Bíblia por semana entre os adventistas, sabe qual era? 15 minutos a média de estudo da palavra da Bíblia por semana. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Com um alimento espiritual desse, 15 minutos por semana, nós alcançamos comunhão, nós alcançamos maturidade espiritual, nós alcançamos crescimento em Cristo. E eu estou indo agora para a finalização.
Deus tem um chamado para você hoje, um preparo para você hoje, agora, um preparo final. A sacudidura está acontecendo na sua vida hoje. A sacudidura é um alerta para a nossa geração. Apenas os verdadeiros adoradores permanecerão firmes. E sabe o que está acontecendo? O tempo vai passando e muitos vão se afastando, vão deixando a igreja por vários motivos, Hoje Deus está chamando você para um compromisso mais profundo, para uma entrega mais genuína, para um reavivamento espiritual forte, para você permitir que o Espírito Santo penetre na sua vida e faça mudança. O tempo de preparação é hoje, é agora. Você deseja permanecer firme durante a sacudidura e ser encontrado fiel quando Jesus voltar? Você quer isso? Vou repetir. Você deseja permanecer firme durante a sacudidura e ser encontrado fiel quando Jesus voltar? Você está disposto a buscar mais comunhão, mais santidade e mais fidelidade com Deus? Sim. Precisamos disso. Gente, isso tem que ser uma coisa diária, uma luta diária, cada manhã. Quando nós acordamos, eu tenho que dizer: Senhor, o dia de hoje Tu me deste para eu Te servir, para eu Te adorar, para eu fazer a Tua vontade. Realiza, Senhor, a Tua vontade na minha vida. Eu permito, eu quero. Espírito Santo, acessa a minha mente, o meu coração, usa meu corpo, minha voz, os meus lábios. Eu quero Te servir, eu quero fazer a Tua vontade. Nós precisamos ratificar, nós precisamos validar isso cada manhã, cada novo dia. Nós precisamos dizer cada novo dia: Senhor, vive em mim. Eu permito essa mudança do processo de santificação, de purificação, de transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Precisa de duas coisas. Primeiro, a vontade humana. Eu tenho que dizer: Senhor, vive em mim, habita em mim, me transforma, me muda. Essa é a vontade humana. E a outra coisa, sabe qual é? O poder sobrenatural do Espírito Santo que nos enche, nos toma e vai nos transformando, dia após dia, manhã após manhã. Você cai, levanta e avança um pouquinho, cai novamente, demora para levantar, mas você tem que continuar avançando, enfrentando suas dificuldades, suas fraquezas espirituais. E aí, tem um apelo final: Senhor, me ajuda a me manter fiel e firme em meio à sacudidura, em meio às tempestades, em meio às provações, em meio à dor, ao sofrimento. Tem que ser nossa vontade pessoal, da luta diária. Nós estamos agora com 320 aparelhos conectados conosco. Você que está nos acompanhando, permita que o Espírito Santo faça a obra, ou comece a fazer a obra de transformação na sua vida hoje. Sabe por quê? O céu precisa se tornar algo real na nossa vida. O céu precisa se tornar algo que eu deseje, que eu sonhe, que queime no meu coração a vontade de ver Jesus voltar,
de morar com Ele. Mas para isso eu preciso conhecê-lo cada dia mais. A mudança é hoje. Não permita que o diabo vença na sua vida. Não permita que o diabo desestruture a sua vida. Permita que o Espírito Santo domine, prepondere, reine, desenvolva o seu poder e faça no nosso coração a transformação grandiosa para estarmos em pé naquele dia quando Cristo voltar. Amém? Com o poder do Espírito Santo, cada novo dia nós vamos avançando rumo à eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nesse restante de semana, nos dando a vitória para estar firmes quando Cristo voltar. Curve sua cabeça, vamos orar? E eu falei, nós temos muitos pedidos aqui, nós temos muitos intercessores que oram pelos pedidos. Nós estaremos orando e os nossos intercessores vão anotar o seu pedido de oração. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar? Agora, para finalizar, oremos. Grandioso Deus, soberano Pai, ó Senhor, Tua palavra é a verdade, Tua palavra é luz, Tua palavra é vida, é poder, ela é transformação, ela é luz que nos guia, que nos conduz, Senhor, em meio às trevas deste mundo. Nós queremos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos guie, traga a luz, traga o óleo de uma porção dobrada do Teu poder, para estarmos andando ao Teu lado. Abra os nossos olhos, Senhor, tira de dentro de nós tudo aquilo que tem nos afastado, nos dê poder para continuar andando ao Teu lado e continuando firmes rumo à eternidade. Eu quero colocar perante Teu trono também os pedidos que foram colocados aqui, Senhor. Cada um dos pedidos, pelo Teu poder tocando corações, pelo Teu poder curando. Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu restaura, Tu curas, Tu libertas também da escravidão do álcool, das drogas, de todos os vícios, Senhor. Nós confiamos no Teu poder, em Teu poder, Jesus Cristo, a cura, a libertação, e na Tua palavra a força para vencer e para avançar cada novo dia. Eu coloco, Senhor, cada um dos que estão nos acompanhando agora pela web, perante Teu trono, e clamo uma porção dobrada sobre cada um deles. E os nossos irmãos que estão aqui, Senhor, que Teu Santo Espírito possa inundar o nosso coração, possa penetrar fundo, Senhor, possa continuar renovando a chama viva da certeza, da confiança da Tua breve volta a este mundo para nos buscar. Nós cremos, nós aceitamos, nós acreditamos e nós estamos nos preparando para aquele grandioso dia. Toma-nos em Teus braços, nos conduza no restante desta semana, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.